Graça e paz. Gente, eu tenho vivido nos últimos dias algo muito diferente com o Senhor, sabe? Ele me fez um pedido, eu precisei me sacrificar muito para entregar isso que ele me pediu. E eu estava na dúvida quando ele me pediu uma entrega na minha vida profissional. E aí eu estava na dúvida se eu deveria entregar apenas os atendimentos ou se ele realmente queria que eu renunciasse tudo, sendo que foi algo que eu dediquei mais de 10 anos, 12 anos da minha vida. Sendo que muitas portas eu sei que foi ele que abriu, porque eu vivi verdadeiros milagres. Então eu tive dificuldade de entender que agora ele queria que eu não mais me moldasse, me movesse para esse lado. Foi bom até aqui, com certeza eu irei aproveitar muito dessa bagagem. E um dia entenderei também o porquê que eu precisei passar por tudo isso, mas hoje o que ele tem pra mim é outra direção. E eu lembro que eu falei pra ele assim: Deus, me ajuda só a recuperar financeiramente o que eu investi esse tempo, porque eu fiz muitos investimentos, eu ainda estou endividada, né, pagando dívidas desses investimentos que não deram resultado. Eu falei pra ele: pronto, quando eu conseguir isso, eu tô pronta pra te entregar. Só que aí ele me pediu agora, sabe? Ele me pediu agora, e eu comecei a compreender os motivos e ele tem total razão. Eu não vou conseguir me dividir entre o reino e entre essa outra coisa. Ele me trouxe esses dias, me trouxe hoje, na verdade, um livro que eu tô lendo, me direcionou para esse texto na Bíblia que fala sobre a parte onde Pedro, após ele passar por aquele processo onde ele diz a Jesus que ele não irá abandonar e depois ele nega Jesus 3 vezes, Pedro ele volta para pescar. Ele volta para pescar porque o barco dele ainda estava lá. E aí é o momento onde Jesus aparece novamente para ele, Jesus direciona novamente uma pesca milagrosa e Jesus pergunta para ele 3 vezes, né? Pedro, tu me amas? Dá uma ordem para ele, né? Para que ele tome conta das ovelhas de Jesus. Foi um processo necessário que Pedro teve que passar para preparar ele para o que Jesus tinha preparado para a vida dele. Mas eu estava nessa divisão sem saber se era para eu entregar metade ou tudo. E aí esses dias o Senhor me trouxe um vídeo com essa palavra de Pedro e também com o chamado de Eliseu, né? Quando Elias ele vai até Eliseu e ele chama Eliseu, Eliseu ele não questiona, Eliseu ele não olha para trás, ele só diz assim: eu quero só me despedir da minha família, deixar tudo organizado. Ele vai e ele queima as carroças dele. Ele mata o boi ali, ele faz uma festa, se despede com todo mundo e ele segue o chamado dele. E isso mostra muito sobre o nosso coração, né? Sobre a nossa decisão, de fato, em entregar a nossa vida para Cristo, se estamos dispostas a fazer tudo o que Ele realmente nos pede. E eu estive lidando com essa situação e é muito fácil a gente falar sobre isso, mas na prática é completamente diferente. Envolve nossa vida, envolve pessoas, enfim, e não é por falta de confiança em Deus, né? Mas é medo do desconhecido, sabe? É complicado. E ele me pediu isso em um momento muito difícil para mim. Só que aí eu recebi esse vídeo com essas 2 palavras. No domingo a palavra foi muito direcionada sobre isso e o louvor ainda também foi exatamente o louvor com essa passagem. Então eu falei, não, eu compreendi. E aí hoje o livro me trouxe esse texto de Pedro e o Senhor hoje me lembrou de uma música que eu gostava muito, um trecho da música em específico que eu amava, que falava assim: sereno é quem tem a paz de estar em par com Deus, né? E realmente são decisões que Deus nos pede, que nos custam. A obediência, ela é sacrificial, não tem para onde correr. Mas a verdade é que a gente alcança uma serenidade, uma paz que excede todo o entendimento, porque a gente se torna par com Deus, a gente se torna submissa à vontade dele, a gente vai para realmente debaixo da mesma missão que ele estipulou para nós, que ele confiou, que ele planejou para nós ainda antes da gente nascer. Sabe, a gente abre mão dos nossos sonhos e a gente vai viver os sonhos que o Senhor sonhou para nós. Então isso traz uma paz absurda, isso traz um vigor, uma coisa assim que eu não sei explicar para vocês. Tenho experimentado essa sensação agora. Eu nunca achei que eu ia entregar o que eu estou entregando e muito menos que eu ia me sentir em paz em fazer isso. De fato, o Senhor ele nos dá a paz que excede todo o entendimento, excede todo o entendimento.
Nós não conseguimos ter a compreensão no mundo físico. Não consigo falar para vocês em palavras como que é, né? E aí eu queria vir compartilhar com vocês isso, porque eu sei que pode ter pessoas que estejam assim passando pela mesma coisa, né? Onde o Senhor tem pedido renúncias, onde o Senhor está querendo viver um tempo diferente, um tempo de maturidade, um tempo onde Ele vai exigir mais de nós, né? E é difícil, é muito difícil, é desconfortável, mas é uma paz que é inexplicável, sabe? É de fato a gente viver em unidade com Cristo, como Ele estipulou que seria, como era para ser desde a criação do universo, desde que nós fomos criados à imagem e semelhança dele. E eu espero que seja uma palavra de Deus para você, né? Se você está precisando ouvir, que você busque a Ele acima de todas as coisas, que esse vídeo não seja uma resposta apenas, né? Mas que faça parte do que Ele tem pedido para você, do que Ele tem entregado para você, que Ele tem falado ao seu coração. E eu queria dizer isso para vocês. É um caminho desconfortável, porque exige de nós uma dependência extrema no Senhor, um nível de confiança muito diferente, mas traz também a paz que excede todo o entendimento, né? A paz de viver em par com Deus, de viver em unidade com Ele. Eu espero que esse vídeo fale ao seu coração. E um beijo e até o próximo vídeo.